Bom dia, queridos amigos. É uma alegria nos encontrarmos pela quinta e última vez para avançarmos no tema de como a caridade foi sendo vista e vivenciada desde o Antigo Testamento até a nossa presente contemporaneidade. Começo, pois, nossa quinta conversa trazendo algumas características da caridade na Umbanda. A caridade dentro da religião umbandista é uma premissa. Segundo a definição de um espírito manifestado através da mediunidade de Zélio Fernandinho de Moraes, médium fluminense, considerado por muitos como o criador da Umbanda, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ainda, segundo Zélio de Moraes, caridade é o que deveria ser de fato um amor que vai muito além do senso comum. Vou tentar explicar um pouco melhor. No texto, A Caridade na Umbanda, publicado pela Madras Editora, há um trecho que nos conduz a uma boa reflexão. Diz o texto: o grande problema é o desgaste havido com a palavra caridade, ou, pelo menos, com o desuso da palavra, ou ainda, com o mau uso que foi dado a ela. Porque o ato de caridade não é aquilo que você pensa que está fazendo. Se a caridade é curar a causa, a caridade maior é transformar a vida de alguém. Essa é a maior caridade que se faz, quando você consegue transformar a pessoa, transmutá-la. Dizer que transformar é para fora e transmutar é para dentro. Transmutá-la é tirar a pessoa daquele lugar e colocá-la em outro lugar de consciência. Já no livro Caridade, Amor e Perversão, dois sacerdotes da Umbanda, Alexandre Cumino e Rodrigo Queiroz, explanam que o conceito de caridade, trazido de outras vertentes religiosas para o ambiente do terreiro, é senão uma venda de indulgência moderna. Segundo eles, fora de seu sentido apurado, a caridade se torna moeda de troca, onde o ser mais caridoso é também o mais evoluído espiritualmente. Ao tocar nessa ferida, os sacerdotes umbandistas passam a questionar a distorção de sentido da ação caritativa, mostrando que isso se faz de forma perversa, onde, nesse contexto sistematizado, a caridade sempre acontece para que alguém alcance algo. Num diálogo rico em historicidade e costurado em reflexões éticas, pai Alexandre Cumino e pai Rodrigo Queiroz promovem um debate consciencial riquíssimo da religião e da caridade em nossa sociedade contemporânea, discutindo sobre amor, ágape e valores cristãos. Estes, o amor, a ágape e os valores cristãos, devem nortear o que eles acreditam ser a manifestação do Espírito para a prática do amor divino. Assim sendo, ainda considerando as orientações dos sacerdotes da Umbanda, o passe, o atendimento fraterno, a consulta, rituais de limpeza, descarrego, rituais espiritistas e tudo mais, tem um único objetivo: cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é isso que faz o amor. E assim fica claro que nesta linha de raciocínio, nesta forma de pensar, a caridade é uma consequência e não o objetivo. Talvez isto fique mais claro para você, amigo que está me assistindo, se eu explicar o sentido da palavra Umbanda. Quando a Umbanda diz um, é porque tudo é um. A palavra Umbanda mostra que existe um objetivo:
fazer da banda, que significa todos nós, uma unidade com um, que é Deus. Daí a palavra umbanda. Então, acho que fica mais claro agora entendermos o sentido maior da caridade na Umbanda. É o sentido da própria palavra Umbanda, ou seja, um com Deus. Ou seja, no momento da caridade, você é um com Deus. Porque você é a expressão do amor. E isso também é crístico. Ou seja, assim você também age conforme a filosofia e os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, meus amigos, finalmente chegamos na caridade na doutrina espírita. A doutrina espírita entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas no auxílio material. No Livro dos Espíritos, questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Respondem os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material. No Evangelho segundo o Espiritismo, a comunicação do Espírito, identificado como Paulo, apóstolo, em Paris, 1860, nos dá um excelente panorama de como a caridade deve ser encarada por um espírita. As palavras a seguir, que vou dizer, são de Paulo, apóstolo, na instrução dos espíritos. Diz Paulo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecer-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando a caridade como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando a caridade por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem a luz do Espiritismo hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinamentos do Cristo pela voz
ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, 1860. Aqui, então, termina esse belíssimo texto de Paulo. Meus amigos, assim, o Espiritismo tenta, pela demonstração ao homem de sua condição de espírito imortal, impulsioná-lo à doação de si próprio, ao bem daqueles que dele podem obter auxílio. Quando o homem enxerga a vida como algo que se definha, efêmera, com o passar do tempo, o seu instinto natural de conservação lhe impulsiona ao egoísmo. De modo contrário, para aquele homem que vislumbra a imortalidade, o tempo deixa de ser algo a temer. Nos diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Palavras de Kardec. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para ele ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem um presente fugidio a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra. Os interesses mundanos passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quanto sabe em que condições poderá ser feliz. Assim, meus amigos, o diferencial proposto pelo Espiritismo é conceber a caridade como um dever natural decorrente da própria natureza e da ordem das coisas, ao invés de classificar a caridade como um ensino moral. Entendendo que o espírito já passou e passará pelas mais diversas situações em diferentes encarnações no caminho da evolução, qualquer prejuízo que se gere a uma outra pessoa será um prejuízo causado contra si mesmo. De forma contrária, qualquer auxílio prestado a uma outra pessoa será também um auxílio prestado a si mesmo. Todos estes exemplos mostram que a caridade, do ponto de vista espírita, forma um ciclo virtuoso de progresso geral e que traz a caridade também para o campo científico-filosófico, considerando que até aqui havíamos visto a caridade apenas como matéria religiosa. Bem, meus amigos, certamente nem todos os filósofos da antiguidade, nem todas as comunidades das origens do cristianismo, nem todos os chamados doutores da igreja estão incluídos nesta nossa incursão pela história da caridade que realizamos ao longo dos nossos encontros. Nem tampouco aqueles dos quais mais me aproximo. Tentei não discorrê-los com precisão exaustiva. Mas espero que a nossa conversa sobre a história da caridade seja um incentivo para que os aventureis para uma aventura pessoal sobre a caridade e o conhecimento de si mesmo, como recomenda Santo Agostinho ao responder à questão 919 do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é auxiliar
neste caminho de tantos insights e descobertas. Não se trata do Espiritismo superar revelações feitas por outras religiões, e que são muito valiosas, por certo, mas porque ela nos ensina a perceber o valor da sabedoria eterna presente em cada nova revelação que fazemos sobre nós mesmos. Sendo assim, cito 3 frases de Leon Denis. Primeira frase: o saber humano é limitado e até os olhares do gênio não são mais do que relâmpagos no domínio do infinito das ideias e das leis. Segunda frase: a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Terceira frase: há poucos homens que não tenham maus hábitos a corrigir, deploráveis pendores a reformar. Lembremo-nos de que seremos julgados com a mesma medida que nos tenham servido para medir nossos semelhantes. As opiniões que temos deles são quase sempre um reflexo da nossa própria natureza. Bom, meus amigos, quais as conclusões que nós chegamos a esse final? Proponho que ao final dessa nossa conversa, cada qual, em seu lar, possa aprofundar o sentido do vocábulo caridade, aplicando à palavra caridade outras ideias, contíguas e correlatas, como altruísmo, complacência, fraternidade, humanidade, indulgência, misericórdia, filantropia, entre tantas outras. Ou ainda, como uma possível conclusão desse trabalho sobre a história da caridade, introjetarmos a ideia de que a ação da caridade sobre o próximo é uma terapia, fundamentada no amor que atinge principalmente aquele que a executa. Ou seja, em paralelo à prática da caridade, deverá ocorrer a internalização da mensagem significante, intrínseca à experiência da caridade. Eu diria que, num sentido psicológico, a caridade elimina as projeções, pois me possibilita enxergar o outro naquilo em que ele necessita, e não no que desloco da minha personalidade e projeto nele. Doar algo a alguém é desprender-se de si mesmo, vendo o outro como ele é. É não projetar sua sombra no outro. Ela, a caridade, leva o indivíduo a sair de si e a perceber o outro no momento evolutivo em que ele se encontra, permitindo que aquele que a exerce saia dos limites de seu ego e vá na direção do self próprio e do outro. Esse deslocamento na direção do outro não se trata apenas de uma ação, mas principalmente de um sentimento, um estado de ser interior no sentido de desprendimento. Praticar a caridade pode ser apenas estar caridoso, isto é, realizar uma tarefa como outra qualquer. Mas quando se trata de ser caridoso, estamos falando de um estado de espírito. O indivíduo é caridoso, isto é, trata-se de um traço da sua personalidade. Passar de um estado de estar caridoso a ser caridoso requer, além de outros aspectos, conhecimento de si mesmo. A atitude caridosa, que atende somente a regras externas, atua de modo contrário, ou seja, inflacionando o ego com sentimentos de vaidade e orgulho. Por mais que ajude o outro, a caridade aparente pode funcionar como um disfarce
para a satisfação dos desejos de reconhecimento e destaque daquele que a pratica. Por outro lado, estar caridoso para com os demais também pode significar uma fuga com as próprias questões, de modo a não entrar em contato com sua sombra, evitando curar-se a si mesmo. Enquanto estivermos mergulhados na sombra, sem uma avaliação consciente, tomamos decisões e fazemos escolhas desconectados da nossa essência ou do self, como nos diria Jung, o que pode mascarar o nosso processo de cura espiritual. Mas à medida que mergulhamos em nosso lado negro ou nossa sombra e reconhecemos os aspectos ainda não trabalhados da nossa personalidade, trazemos à tona essa carga de energias sub ou mal utilizadas que podem impulsionar o processo de autodescobrimento, como apregoado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Tal qual Saulo, antes da sua conversão, também temos a oportunidade, através da caridade, de encontrar essa parcela do eu que nos é desconhecida. O sentimento de caridade, complementado pela ação caridosa, diminui o poder do ego, estimulando o processo de desenvolvimento espiritual. Psiquicamente, o indivíduo consegue melhor elaborar seus conteúdos inconscientes, bem como aqueles conscientes que impedem a percepção de si mesmo. Esse sentimento provém do espírito e se torna consciente com o exercício constante e persistente da ação caridosa. Saulo, ou Paulo, como queiram, teve a coragem de abraçar o encontro com a personalidade maior, de integrar sua sombra, o desconhecido. Nossas relações sociais, inclusive as familiares, naturalmente geram tensões, disputas e diferenças, colocando-nos como seres humanos em constante embate entre nossa individualidade e as exigências do mundo. Ora, afirmamos essa nossa individualidade, ora, buscamos nossa identidade com o grupo social e ou família de que fazemos parte. O alívio destas tensões significa o encontro consigo mesmo e a paz com o mundo. A caridade, meus amigos, da forma como estudamos sua história, ao longo destas exposições, proporciona a necessária identidade com o mundo, por trazer consigo a empatia nas relações com o próximo. Ela permite a identidade com o semelhante de tal forma que o indivíduo se sente uno, um com o outro, igualando-se a ele na sua necessidade. Psiquicamente, a caridade diminui as barreiras que provocam tensões e elimina as vaidades do ego, aproximando as pessoas uma das outras. Portanto, estar em paz é garantia para o equilíbrio psíquico, pois além de prevenir os acessos abruptos do inconsciente, também inibe as obsessões. Nesse estado, o de estar em paz, o indivíduo entra em contato com bons espíritos, favorecendo sua motivação para viver. Semelhante estado se alcança com a vivência da caridade. Ela promove o bem-estar psíquico, preparando a mente para vencer as investidas persistentes dos conflitos oriundos das vidas passadas, enraizadas em nosso inconsciente. A fina camada que separa a vida consciente da inconsciente, onde se encontram as experiências esquecidas da atual encarnação e das vidas anteriores, permite a passagem para o aprendizado do espírito
dos complexos afetivos oriundas de antigas situações dolorosas. Essa influência constante do passado sobre o presente é amenizada pelo sentimento de caridade, que age como um filtro, atenuando os efeitos sobre a vida consciente. Portanto, já para concluir, eu diria que a ação da caridade sobre o próximo é uma terapia fundamentada no amor que atinge principalmente aquele que a executa. Para encerrar nosso ciclo de conversa sobre a história da caridade e desejar um bom domingo, encerrando, vou citar Madalena Freire. Madalena Freire não é apenas a principal defensora do legado de seu pai, Paulo Freire, como também é responsável por desenvolver práticas e teorias de uma educação infantil mais progressista, alinhada com o conceito e desejo de uma sociedade mais digna e baseada na educação. A educadora coloca isso em prática através da pedagogia e de suas famosas frases e poesias que exalam esse conhecimento. Assim, encerro nossa jornada na caridade com Madalena Freire, que nos apresenta uma linda poesia chamada Eu Não Sou Você. Você não é eu. E que reflete a dinâmica das relações, ou ainda o mistério do encontro. O mistério do encontro com o outro, seja na unidade familiar, o mistério do encontro com o outro no processo de aprendizagem na escola, ou o mistério maravilhoso do encontro em um ato caridoso e dos desafios proporcionados nesse encontro. Como nos coloca Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito, todo relacionamento, inclusive e principalmente o relacionamento ocorrido no ato da caridade, é um campo rico para a reflexão, por oferecer parâmetros ideais. Ou seja, os relacionamentos são um convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude do ser. Assim, cada experiência e cada comportamento buscado devem ser analisados em favor desse ideal. Escutem Madalena Freire com um ouvido de estar caridoso, nem que seja por um breve momento, com aquela pessoa com que você tenha mais dificuldade de ser caridoso. Vamos lá. Eu não sou você. Você não é eu. Mas sei muito de mim, vivendo com você. E você? Sabe muito de você, vivendo comigo? Eu não sou você. Você não é eu. Mas encontrei comigo e me vi, enquanto olhava para você. Na sua, minha insegurança. Na sua, minha desconfiança. Na sua, minha birra infantil. Na sua, minha competição. Na sua, minha omissão. Na sua, minha firmeza. Na sua, minha impaciência. Na sua, minha prepotência. Na sua, minha fragilidade doce. Na sua, minha mudez aterrorizada. E você se encontrou e se viu enquanto olhava para mim? Eu não sou você. Você não é eu. Mas foi vivendo minha solidão que conversei com você.
E você? Conversou comigo na sua solidão? Ou fugiu dela, de mim e de você? Eu não sou você. Você não é eu. Mas sou mais eu. Quando consigo lhe ver, porque você me reflete no que eu ainda sou, no que já sou e no que quero vir a ser. Eu não sou você. Você não é eu. Mas somos, os dois, um grupo. Enquanto somos capazes de, diferenciadamente, eu ser você, vivendo com você, e você ser mais você, vivendo comigo. Muito obrigado e um bom domingo a todos.